Olá, nessa aula nós vamos iniciar uma reflexão fundamental para compreender o nascimento da administração como campo de conhecimento sistematizado. Em determinado momento da história, as organizações passaram a enfrentar alguns desafios que já não poderiam ser mais resolvidos somente pela experiência prática, aquilo que é o conhecimento empírico ou no improviso. Era necessário pensar uma forma mais racionalizada, estruturada e orientada para resultados. É quando vai surgir a teoria científica, nós vamos falar sobre ela na aula de hoje. E também a teoria clássica e a teoria burocrática. Esses três movimentos fazem parte da chamada abordagem clássica da administração, que tem uma preocupação central voltada à eficiência das organizações. E exatamente por isso que a aula de hoje é chamada de Tríade da Eficiência. Quero compartilhar alguns slides e peço que vocês acompanhem. E depois também verifiquem no SIGA as orientações adicionais a respeito dessa aula. Ok? Deixa eu só comandar aqui, então, a apresentação, que eu espero que vocês já estejam vendo, já estejam acompanhando. Trata-se da Tríade da Eficiência, Teorias Racionais da Administração. Essa abordagem teórica é centrada em três movimentos principais. São muitos autores, mas eu vou destacar apenas os que são mais reconhecidos em cada uma dessas abordagens. Mas a preocupação dessa tríade da eficiência, que são teorias racionais da administração, são especialmente com os processos produtivos, com a estrutura organizacional e com as normas que são impostas, determinadas para essas organizações. E esses três movimentos são chamados de teoria científica, teoria clássica e teoria burocrática, todas elas fazendo parte da abordagem clássica da administração, sendo que a teoria burocrática, mais especificamente, é o início da transição para a abordagem estruturalista. Nós veremos isso em outra oportunidade. Quais que são os objetivos que pretendo trabalhar com vocês na aula de hoje, pensando nessa tríade da eficiência? Os objetivos, primeiro, apresentar os pioneiros da administração, compreender o contexto para o surgimento das teorias administrativas clássicas que envolvem estas três abordagens, apresentar essa tríade da eficiência, ou tríade da racionalidade, que é voltada aos processos de produção, estruturas organizacionais e normas institucionais. E discutir os princípios dos paradigmas clássicos, pensando na teoria científica e a eficiência operacional, que tem uma correlação direta, a teoria clássica e a estrutura organizacional, que, aliás, a estrutura é o foco de estudo da abordagem clássica, né? E a teoria burocrática e as suas normas, as normas institucionais. Estes são os objetivos que estarão presentes inicialmente nesse vídeo, mas depois também indicarei algumas leituras adicionais, que já farei logo em seguida, e alguns materiais adicionais também para exercitar esse conteúdo. Pois bem, ponto de partida. O que a gente precisa entender como ponto de partida dessa aula? Essa aula se posiciona em um contexto histórico de que antes da administração surgir como ciência, havia um conjunto de influências, chamadas influências empíricas, que foram relevantes para o surgimento da administração. E aquelas influências, né, aquele conjunto de influências, criou as condições sociais, econômicas, de um liberalismo econômico, que eram condições econômicas e sociais liberais efervescentes, que culminaram no início da abordagem clássica da administração, para cada uma dessas teorias. A gente precisa entender isso historicamente. Nós estamos falando por volta dos anos 1890 em diante, até 1930,
1930, 1940, o surgimento da administração como ciência. Lembrando um autor que eu gosto de citar bastante, Alvin Toffler, ele dizia que cada época produz uma forma de organização adequada ao seu próprio tempo. Nesse sentido, é importante dizer que algumas das coisas que são faladas ou serão faladas hoje nessa aula poderão parecer a quem ouve desatualizadas e naturalmente serão, mas elas fizeram muito sentido em seu tempo, porque os paradigmas da administração são constituídos e são movimentados para fazer a diferença em cima de problemas práticos emergenciais de uma determinada época. Os paradigmas atuais, naturalmente, tentarão resolver os problemas da atualidade. Os paradigmas criados no surgimento da administração surgiram naturalmente para resolver os problemas que eram mais comuns naquele contexto. Então, esse é o ponto de partida, né? A gente tem que ter isso em mente, porque senão talvez a gente faça uma análise e considere esses princípios administrativos um tanto quanto desconexos da realidade, mas eles fizeram muito sentido em seu tempo e fazem, inclusive até hoje, porque criaram condições para o amadurecimento da teoria da administração e da prática administrativa no nosso tempo, inclusive sua interlocução com os ambientes econômicos. Quais as leituras adicionais que deixo como recomendação para vocês? Primeiro, um resumo. Tem um livro do Hidalberto Chiavenato, que é a Introdução à Teoria Geral da Administração. A edição de 2024 tem seus capítulos 2, 3 e 5, que são indicados e tratam, respectivamente, dessas três abordagens. O capítulo 2 trata da teoria científica, o capítulo 3 trata da teoria clássica e o capítulo 5 da teoria burocrática. Então, é uma leitura que resumiria a aula de hoje. Mas nós também temos as principais obras de cada uma dessas abordagens. Por exemplo, a teoria clássica, o grande autor da teoria clássica é chamado Fayol. Escreveu um livro chamado Administração Industrial em Geral. Eu estou indicando aqui a 7ª edição. Temos edições mais recentes, naturalmente, mas como é um clássico, quanto mais antiga a edição, mais credibilidade ela tem, né? Porque, enfim, ela está mais próxima dos fatos, enfim, de sua publicação. Essa obra foi publicada originalmente em 1916, na França, por Fayol. Então, fica aqui a indicação desse clássico da leitura de teoria clássica, que é do Administração Industrial em Geral, do Fayol. Princípios de Administração Científica é o clássico da teoria científica, escrita por Frederick Taylor. Foi publicado originalmente em 1911 e eu faço a indicação aqui de uma das edições, a edição 1970, nós temos na biblioteca virtual aqui da universidade, você tem acesso também a edições mais recentes e pode fazer a leitura simplesmente logando no aplicativo do Minha Biblioteca. E o clássico, a obra clássica de Max Weber, que trata da teoria da burocracia, são várias obras de Weber, por exemplo, Sociologia da Burocracia é uma delas, mas eu faço a indicação de Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, porque é uma leitura que Max Weber fez na ocasião, a partir do ambiente econômico americano e como que as condições de uma cultura protestante da época e dos valores decorrentes disso proporcionaram um ambiente adequado para o surgimento da administração como ciência, ou como que a racionalidade, na sua tipologia ideal, poderia ser aplicada para a administração. Feitas essas recomendações de leituras, me permitam passar para o início prático assim, da discussão de hoje, da nossa reflexão, com uma questão para reflexão. E a reflexão é uma questão muito curta. Explique por que a demanda era superior à oferta por ocasião do surgimento da teoria científica.
De que época nós estamos falando e de que contexto ou qual país que nós estamos falando? Nós estamos falando do mercado americano na virada do século, na outra virada do século anterior, de 1900, início de 1900, porque essa primeira publicação de Taylor, que tratou desse tema, foi de 1903. E o Princípios da Administração Científica, que foi a obra que anteriormente eu indiquei, é de 1911. Naquela época, havia uma situação de que a capacidade produtiva das empresas era mais baixa do que o mercado tentava consumir. Ou seja, a demanda, mais gente querendo comprar os produtos e bens de consumo, do que as empresas conseguiam produzir, oferta. Algo que é muito difícil da gente entender no contexto de hoje, porque a maior parte dos mercados são desenhados com uma competição muito acirrada, muito mais gente querendo vender os mesmos produtos, os mesmos tipos de itens, do que pessoas disponíveis para comprar, mesmo que haja uma cultura bastante consumista no nosso tempo. Mas há uma diversidade de produto, que é coisa que naquela época não existia. Então, essa reflexão inicial vai fazer a gente entender os princípios que foram originalmente pensados na teoria científica especificamente, mas também nos demais modelos, nas demais teorias que virão posteriormente. Pois bem, vamos ver o que podemos tratar desse texto, ou deste tema. Contexto para o surgimento da teoria científica. Nós estamos falando de um momento da cultura e da sociedade americana em que o país, os Estados Unidos da América, recentemente tinham saído de um período da Guerra da Secessão, que foi o modelo que foi chamado naquele momento conflito entre os estados do norte, ou as colônias do norte, contra as colônias do sul. E o norte saiu vitorioso naquele conflito interno. Veja que o norte era mais industrializado e tinha uma cultura abolicionista. Então, estas questões fizeram diferença também nos mercados, e nós logo vamos entender por quê. Quem sai vitorioso em uma guerra ou em uma revolução interna, normalmente colhe algum tipo de benefícios com aquilo. Eles, por exemplo, vitoriosos, foram pessoas que expandiram para o oeste, fizeram as construção de ferrovias, foi financiado pelos bancos do norte, recebia um processo migratório muito mais consistente do que no sul, porque o sul tinha sucumbido, né, inclusive economicamente, diante dessa revolução ou desta guerra da secessão. Então, os processos migratórios acabavam condensando no norte-americano uma quantidade muito grande de europeus, porque era uma época que a Europa também passava por dificuldades na sua forma de vida, né, na sua sobrevivência. Então, havia um processo migratório muito forte dos europeus que chegavam à América, especialmente no norte, dos Estados Unidos, que era um lugar de maiores oportunidades, mas também um processo migratório interno, considerando que com a falência das monoculturas do sul, muitas pessoas buscavam as suas oportunidades no norte. E era o que estava acontecendo ali também. Então imagine, pessoas que saem de um continente para buscar o seu futuro em outro lugar, né? No mundo das oportunidades, a América era considerado o país das oportunidades, os Estados Unidos era considerado o país das oportunidades naquela ocasião. É natural que as pessoas saiam do seu lugar levando tudo aquilo que conseguem levar. Vendem os seus bens,
fazem algum dinheiro com aquilo e financiam a sua passagem até os Estados Unidos e financiam também o início das suas atividades lá. Muitos chegavam sem nada, sem dinheiro algum no bolso. Alguns com família, alguns numa aventura solo. O fato é que o norte dos Estados Unidos, naquele contexto, se configurava como um lugar das maiores oportunidades. População crescente, buscando oportunidades para fazer dinheiro. Coloquei entre aspas essa expressão, mas é uma expressão muito usada pelos americanos, eles usam make money, fazer dinheiro, fazer dinheiro. Isso faz parte da cultura americana, algo bem institucionalizado nesse ambiente. Né? O Oeste ainda não tinha sido plenamente conquistado, né? Dá para perceber que há uma grande lacuna. Esse mapa que aparece aqui é de um período ainda anterior, lá do século XIX, em 1846. Mas percebam que na virada do século, já mais para frente, quando vai surgir a teoria científica, o Norte estava ganhando força política. E essa força política representava também uma necessidade de maiores investimentos e uma necessidade de um equilíbrio no mercado. Lembrando que aquele contingente de pessoas chegando representava um público consumidor, representava aumento de demanda, porque o que precisa para ter demanda? Precisa ter algum desejo ou necessidade. Naquele tempo, os mercados funcionavam com base nas necessidades e não necessariamente nos desejos, que é o que move mais os mercados de hoje. Mas as pessoas teriam que ter algum tipo de necessidade e capacidade de compra dos produtos que atenderiam, ou serviços que atenderiam aquelas necessidades. As pessoas que chegavam só com a necessidade, sem a capacidade de compra, buscavam seus empregos, buscavam muitos subempregos, e a partir disso, com seu salário, também financiavam aquele aumento de demanda. Isso significava também as empresas buscando ampliar, aumentar a sua capacidade de produção. Enquanto isso, o sul dos Estados Unidos, né, estava num processo de enfraquecimento comercial. Algo diferente do que nós observamos no norte. O sul era mais agrícola, era escravista, tinha uma economia baseada em monoculturas, principalmente de algodão, que estavam perdendo força, poucos recursos para expansão, população empobrecida. Isso fazia com que muitos deles saíssem dali, especialmente para o norte. Enfim, era esse o contexto que nós estamos observando quando vai surgir a teoria científica. Só para entender um pouquinho alguns números da imigração para os Estados Unidos lá no final do século XIX, claro que isso aqui são números estimados, números aproximados, somente de irlandeses na América tinha mais de 2 milhões de irlandeses que saíram da Irlanda e foram para a América nessa ocasião. Chegam a dizer que é mais irlandês na América do que na Irlanda. Na época, tinha acontecido uma crise chamada a crise da batata, né? Uma crise agrícola, e fez com isso na Irlanda, com que fez com que as pessoas, pela fome ou movidas pela fome, saíssem do seu lugar e buscassem oportunidades onde elas estavam. A Europa também tinha seus problemas e tinha suas limitações, então o caminho natural era buscar espaços diferentes, onde essa crise talvez não se manifestasse dessa forma. E a fama que havia era de que a América era o lugar das oportunidades, e por isso tanta gente chegando. 2 milhões de irlandeses chegando na América, principalmente na parte norte, ali na costa leste. Né? Veja também que alemães, 1,5 milhão de alemães, britânicos, 750 mil, franceses, 200 mil, suíços. Há uma diversidade cultural e de vários países que as pessoas vão chegando, noruegueses, 40 mil também, holandeses,
por volta de 20 mil. Então era uma quantidade grande de pessoas, no caso, os países mais nórdicos, aí você vê Noruega, é um país que tem uma densidade populacional menor, inclusive até hoje. Então, uma quantidade de pessoas saindo dali e buscando oportunidades. Então, culturas diferentes, línguas diferentes, necessidades pilares é o que caracteriza o contexto social, socioeconômico ali para o surgimento da teoria científica. O que, que isso tem a ver com os princípios da teoria científica que nós veremos logo mais? Aguarde um pouquinho que a gente já vai entender. Porque as necessidades individuais das pessoas, quando acrescentadas com as necessidades de outras e outras e outras pessoas que são similares, isso move mercados, isso move a cultura, move a forma de você entender uma aplicação de um princípio administrativo, e é isso que vai acontecer naquele contexto. Ok? Então veja, quando essa população chega, encontra uma hegemonia política, econômica, que já está instalada há pelo menos 2 séculos na América. Então não é aquele povo que já está dominando politicamente a América, que já tem as suas indústrias lá. São pessoas que vão começar a buscar suas oportunidades de baixo, do zero, querendo construir tudo aquilo que precisam, certamente com sonhos que são naturais para qualquer ser humano, como são naturais para nós hoje em dia, de buscar uma estabilidade, um bom emprego, uma autonomia frente às pressões que a gente tem, enfim, constituir família, crescer na vida, são desejos naturais que passam pela vida de cada um daqueles imigrantes, de cada um daqueles sulistas que sai de um lugar falido do sul da América do Norte, mas que busca lá perto de Chicago, enfim, lá no norte dos Estados Unidos, as suas condições melhores, é o sonho natural do ser humano que pode ter variações ao longo do tempo, mas nessas linhas gerais geralmente são os mesmos, né? De buscar um reconhecimento, uma boa profissão, uma liberdade financeira, enfim, prosperar na vida. E essas coisas vão depois influenciar a forma como as empresas, as organizações vão implementar e instituir os seus modelos, os seus paradigmas administrativos. Isso não significava uma condição adequada ou, por exemplo, condições de salubridade. Muito pelo contrário, aquele movimento de imigração gerou muitas confusões, muitas dificuldades, muitas necessidades sociais. Aqui tem algumas fotos que demonstram como que era complicado esse ambiente, como todo recomeço acaba sendo difícil, inclusive hoje, né? Quando alguém é obrigado a sair de seu país porque as condições locais não são adequadas e sai como imigrante, às vezes como refugiado, sai marcado pela dor das suas despedidas, das suas perdas, daquilo que ficou para trás, mas também pelos desafios e necessidades do momento, do ambiente. E essas fotos representam um pouco disso. Representa um pouco disso. Aqui é uma foto que mostra algumas crianças dormindo na rua, em 1890. Tem outra foto aqui, que é de uma moradora de uma das favelas de Nova York, também em pose para a foto, em 1890. Algumas imagens que mostram as condições, que não são as condições de riqueza, de prosperidade, mas muito desafiadoras, né? Aqui, uma escola montada em um cortiço em 1890, embora a gente olhe num primeiro momento pensando isso numa perspectiva talvez até negativa, mas aqui é uma boa notícia, né? Porque as pessoas estão buscando a escolarização, então tem acesso à educação em um lugar meio complicado, totalmente insalubre, mas buscando uma alfabetização, buscando crescer no conhecimento e os desafios, as lutas, as dificuldades que cada pessoa enfrenta na vida também ajudam as pessoas a crescerem, a aprenderem com aquilo. Certamente foi desafiador, mas foi algo que cada pessoa que pôde aproveitar aquilo aproveitou muito bem mais à frente.
O trabalho infantil. Não havia nenhum tipo de legislação trabalhista restritiva nesse aspecto, ou seja, era muito comum as crianças trabalhando nos ambientes de fábrica. E aqui é uma foto que representa isso, um dos meninos, né, trabalhando em uma fábrica, de uma parada aqui para tirar uma fotografia. Isso também é uma foto de 1890. Perceba que é algo natural, bem típico naquela ocasião ainda, né? Deixa eu mostrar outra foto aqui, também de crianças trabalhando, né? Supervisionadas por um adulto aqui, mas estão trabalhando. E aqui o ambiente parece um pouco até melhor do que aquela foto anterior que nós vimos, uma fábrica no século XIX. Aqui é uma empresa, pelo que se vê na foto, de fiação, né? Provavelmente para tecelagem, alguma coisa nesse sentido. Aqui você tem uma fábrica com outros operários, operários adultos também trabalhando. Era uma época de mecanização, a Revolução Industrial que tinha chegado à América mais tardiamente, mas tinha feito com que os Estados Unidos pudesse desenvolver economicamente muito bem. E, e essa industrialização, essa revolução industrial também gerou oportunidades. Os processos eram mecanizados, isso trouxe mais padronização, mas havia necessidade de muitos operários que receberiam seus salários e, com os seus salários, comporiam, né, o ambiente, o contingente de pessoas que iriam comprar aquilo que as empresas estão produzindo na época, né? Que seria um fomento à demanda naquela ocasião. Então, em síntese, o contexto para o surgimento da teoria científica naquela ocasião era de mão de obra sem especialização. E por que falamos que esse contexto é de mão de obra sem especialização? Porque geralmente busca uma oportunidade em um lugar diferente aquele que não tem a oportunidade na sua origem. Então, pensando nesse processo de imigração de europeus, aqueles funcionários qualificados, com excelente especialização, não tinham motivos emergentes para sair da sua origem e buscar, né, dando meio que um tiro no escuro e buscar oportunidades em outro país que nem conheciam. Aqueles ficaram lá. Geralmente, quem buscou essas oportunidades é aqueles que estavam marginalizados lá porque não tinham a sua especialização, não tinham condições de fazer um bom trabalho, então buscaram oportunidades em outros ambientes. Estamos falando de mão de obra sem especialização, muitos deles saídos de ambientes rurais e que agora estavam ali tentando a oportunidade ou tentando a sorte nas empresas industriais. Estamos falando de mão de obra sem especialização, sim. E, além disso, elevados índices de desemprego, porque sempre tem um efeito retardatário, né? Tem um delay aqui entre o momento em que as pessoas chegam com as suas economias, com as suas dificuldades todas, até conseguir uma empregabilidade, isso demora. E considerando o fluxo contínuo da imigração, é muita gente chegando até esse pessoal se estabelecer, está desempregado. Então, você tem elevados índices de desemprego acontecendo simultaneamente, além de ter pouca especialização da mão de obra. Você tem baixos salários, o que é um processo meio que autoexplicativo, né? Porque se há pouca especialização e muita gente disponível para trabalhar, o salário também vai sofrer o efeito do liberalismo econômico aqui, né? Muita gente querendo trabalhar, as empresas querem contratar, evidentemente, mas se tem muita oferta de trabalho, cai o preço. E nesse caso, o preço é o valor do salário, então os salários são baixos. E isso faz parte também do contexto em que as pessoas, em que a teoria científica vai surgir. As indústrias estão em desenvolvimento, isso faz parte dessa síntese. Jornadas de trabalho são exaustivas,
de até 12 horas diárias. Isso, estamos falando, repito, de uma época em que as legislações trabalhistas não eram tão consistentes, não eram estabelecidas, não eram normalizadas. Isso veio se consolidar mais à frente depois, né? Demanda crescente por produtos de consumo de massa, né, produtos de larga escala produzidos nas empresas, aquilo fazia parte das necessidades habituais das pessoas que vinham chegando com as suas necessidades e precisavam comprar. Então, essa demanda estava presente ali e era crescente. Por outro lado, e aí isso vai explicar grande parte dos princípios tayloristas que nós veremos logo mais. Os métodos de produção eram, mesmo que as empresas já tivessem desenvolvido algumas questões, né, por conta da Revolução Industrial, mas mesmo assim os métodos de produção eram rudimentares e insuficientes. E isso fazia com que muito desperdício acontecesse no ambiente das empresas, né? Porque um trabalho mal feito ou com um método inadequado, às vezes traz um retrabalho. E o retrabalho é desperdício de tempo, de material, de energia, de maquinário, tem custo de oportunidade envolvido nisso também. Então, os métodos de produção rudimentares e ineficientes. Dificuldades de comunicação entre as pessoas, considerando culturas e origens diferentes, inclusive línguas, os idiomas que eles falavam eram diferentes, né? Então você vai seria muito comum, e era muito comum, numa mesma empresa, você ter um irlandês, um americano nativo, um alemão, um operário também ali, um supervisor, geralmente supervisores eram nativos, né? Mas enfim, um holandês, e mais um irlandês, e mais um irlandês, porque o contingente de irlandeses era maior. Então, isso fazia com que as empresas tivessem, inclusive, dificuldades de comunicação na hora de estabelecer uma ordem, um padrão, um parâmetro, né? Porque muitos chegavam, iam para o trabalho sem conhecer, sem dominar o idioma. Algo que fazia com que as empresas precisassem simplificar os seus processos, porque senão eles não conseguiriam nem se entender entre si. Então havia uma dificuldade de comunicação entre as pessoas. E, naturalmente, todos aqueles métodos científicos que estavam por ali ainda faltavam, né? Haviam poucos métodos científicos para a produção e gestão das organizações. Na verdade, essa carência de métodos científicos fez com que fosse desenvolvido o modelo da administração científica. E esse modelo recebeu esse nome exatamente porque incorporou a ciência nos seus métodos. Esse é o contexto para o surgimento da teoria científica. E aí, isso nos gera uma reflexão. Está exposta aqui no vídeo, né? Que tipo de problema deveria ser resolvido com prioridade por uma eventual teoria científica da administração, considerando os desafios enfrentados pelas empresas americanas no final do século XIX, ou norte-americanas, né, dos Estados Unidos da América? Que tipo de problema deveria ser resolvido com prioridade? Você tinha dificuldade de comunicação, você não tinha padronização de métodos, você não tinha ciência na fábrica, você não tinha uma relação de trabalho de amizade ou baseado numa cumplicidade ou confiança. Que tipo de problema deveria ser resolvido? Porque os primeiros paradigmas da administração, ou seja, a tríade da racionalidade e da eficiência, vai ter que se concentrar na solução desses problemas daquele contexto efervescente que nós acabamos de ver. E por isso que nós vamos entender por que vai acontecer, por que o Taylorismo vai ter tanta simpatia da indústria naquela época, por que a teoria clássica vai ter tanta aplicabilidade e por que as normas organizacionais vão se fazer necessárias naquele contexto.
por conta dessa dificuldade, desse ambiente tão complicado e desafiador que faz parte da indústria americana naquela ocasião. Ok? Então aí vem a tríade da eficiência. Baseada na necessidade de resolver e melhorar os processos produtivos, entender a estrutura organizacional e implantar normas que seriam normas que buscassem a eficiência ou a racionalidade no dia a dia da organização. A obsessão por resolver processos produtivos esteve presente em todo o modelo desenvolvido por Frederick Taylor nos princípios da administração científica. O Taylorismo é muito criticado até hoje. Eu acho que talvez até nas escolas, no ensino médio, a gente tenha feito esse tipo de leitura e muitas pessoas criticado o Taylorismo. Mas lembrando do Alvin Toffler, que diz que cada época produz uma forma de organização adequada ao seu próprio tempo, nós temos que entender que aqueles princípios se fizeram absolutamente necessários no contexto em que as indústrias viviam ou estavam. Né? Não, claro que se nós tentarmos aplicar hoje os modelos tayloristas exatamente da forma como foram concebidos, eles estão ultrapassados. Né? Mas, naquele momento, não havia outra possibilidade. Precisava racionalizar o método produtivo, os processos produtivos. Nós veremos isso, então, em um dos pilares da tríade da eficiência, a tríade que vai dar sustentação aqui ao modelo clássico, a abordagem clássica da administração. A outra necessidade foi suprida pelo modelo de Fayol, quando ele publicou em Administração Industrial e Geral uma forma de estrutura que entendia como adequada para aquele tempo ou para as empresas da sua época. E a normatização que foi defendida por Max Weber foi redescoberta por autores, porque quando aplicada na administração, a teoria da burocracia teve um efeito mais tardio. Weber já tinha falecido quando a teoria burocrática foi incorporada ao ambiente organizacional. Mas é aquela obsessão por resolver as coisas por meio de normas, regras, rotinas, procedimentos estabelecidos e normatizados. Com esses três pilares, vai se construir a abordagem clássica da administração. Agora vamos ver individualmente cada uma delas. Pensando aqui, isso aqui foi uma imagem que foi criada na inteligência artificial, que faz um comparativo aqui desses três autores, destas três teorias e das três ênfases que nós estamos trabalhando. Pois bem, quem foi o precursor da teoria científica? Agora nós estamos falando do Taylorismo, agora nós estamos falando de Taylor, administração industrial e geral, que surgiu ou foi publicada em 1911, mas o Taylorismo não surgiu ali. Ali era a consolidação do movimento da administração científica. O Taylorismo começou com um conjunto de pessoas pensando juntas acerca da racionalidade na administração. E Taylor foi a personificação deste movimento. Taylor fez estudos a respeito da racionalização do trabalho dos operários, a partir de discussões que ele fazia na Associação de Engenheiros Mecânicos dos Estados Unidos. A ênfase que ele trabalhou nos seus modelos, nos seus princípios, era absolutamente voltado para as tarefas, pensando em chão de fábrica. Creio que muitos já viram isso, já estudaram isso em alguma outra situação, e até lhes convido a ler mais a respeito disso, inclusive para ter uma posição mais crítica, não aquela crítica rasa, de falar mal do Taylorismo, mas entender o bem que ele proporcionou também naquele contexto. Toda moeda tem seus dois lados, então vamos pensar que a eficiência gerada no chão de fábrica trouxe vantagens, e muitas vantagens
também em seu tempo, né? Taylor viveu entre 1856 e faleceu em 1915, faleceu em decorrência de complicações de uma pneumonia que ele teve, né? Enfim, mas o seu legado está presente em toda a organização racional do trabalho, que é um movimento que ficou presente, inclusive presente até hoje na indústria, né? A indústria japonesa, por exemplo, lá nos anos 1980, quando buscou melhorar seus procedimentos, todo o movimento pela qualidade, teve muito dessa ciência da administração baseada naqueles princípios originais do Taylor. Então, não é algo que se possa descartar. O Taylorismo busca a organização científica do trabalho e Taylor, especificamente, trabalhava com o estudo dos tempos, e outros autores e pessoas muito próximas dele, por exemplo, o casal Gilbert, trabalhou com o estudo dos movimentos, embora talvez no senso comum muitas pessoas digam, não, Taylor é o responsável pelo estudo dos tempos e movimentos. É, mas a grande autoridade do estudo dos movimentos nem era Taylor, era Frank Gilbert, que é um outro engenheiro que fez parte do movimento científico. Tá? Então aqui nós temos o delineamento de quem foi o precursor da teoria científica. Estas discussões aconteciam na Sociedade Americana de Engenheiros, né? Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos, ASME, né? Essa é a sigla. Até hoje essa sociedade existe. Naquela época, inicialmente, antes do movimento científico, as preocupações eram mais técnicas, sobre resistência de materiais, sobre polias, sobre correias, sobre novas ferramentas e tal. Mas a partir de um determinado momento, passou-se a discutir também a respeito das implicações econômicas, como que a engenharia poderia resolver problemas econômicos, de economicidade, de redução de custos de produção, né, com indicadores vinculados à moeda, o que é natural. Hoje todo mundo faz esses cálculos, os orçamentos, as suas análises, sempre pensando em um indicador. Geralmente, uma moeda é o balizador, né? Então, para eles, todas as coisas precisariam ser calculadas a partir do dólar, que passou a ser o indicador das decisões de racionalidade do ponto de vista de análise custo-benefício. Então, este movimento da Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos foi o que deu origem às discussões que acabaram se concretizando, se materializando em princípios da administração científica. Nós temos muitos outros autores, né, que fazem parte aqui, tem algumas fotos, né? O Taylor está aqui em cima, né? Mas tem Emerson, que está aqui, que publicou sobre 12 princípios da eficiência. Tem aqui acho que é o Gantt, Henry Gantt, que foi um dos auxiliares de Taylor, né? Aqui Hathaway, que foi também um dos auxiliares de Taylor. Aqui é aquele que eu citei antes, o Frank Gilbert, Maurice Cook, Karl Barth, que foi um matemático, né, exemplar. Então, era um conjunto de pessoas que fizeram parte desse movimento. E os princípios da teoria científica, que são os princípios genéricos ou gerais da teoria científica, são esses que estão postos em tela. Eu não serei exaustivo nesse vídeo a respeito desses princípios, mas eu sugiro que depois vocês peguem inteligência artificial e peçam uma explicação de como aplicar, do que significa cada um desses princípios, tá? De maneira mais geral, eu explico aqui. Seleção científica do trabalhador. Era um entendimento de que cada tipo de tarefa exigiria um determinado tipo de trabalhador com as qualificações físicas ideais para aquela tarefa.
uma tarefa que exigisse força física, porque envolvia, sei lá, carregamento de lingotes de ferro, não adiantava buscar um operário que fosse fracote, né? Ou que tivesse algum tipo de inabilidade nisso daí, né? Então, as condições físicas seriam os indicadores de perfil para selecionar um determinado tipo de trabalho. Por exemplo, numa fábrica que produzisse munições. Então, talvez a característica física para aquele contexto fosse o funcionário tem que ter um dedo bem fininho para fazer a lubrificação de uma cápsula. Por isso, inclusive, que crianças trabalhavam também nas indústrias, né? Então, a seleção científica do trabalhador significa escolher o funcionário que tem o estereótipo e a qualificação e as características físicas necessárias para as tarefas, porque estamos falando de chão de fábrica, né? Não é um tipo de trabalho intelectual ou que vai envolver cognições avançadas. Até hoje, quando um processo de recrutamento e seleção acontece, as pessoas buscam determinados tipos de competências e habilidades. Mas as competências e habilidades desejadas hoje costumam ser mais intelectuais, né? Ou conhecimentos em determinadas áreas. Aqui, na origem, eram aptidões mais físicas mesmo. Tá? Tempo padrão. Cada tarefa era cronometrada e era definida em um tempo máximo para que ela pudesse ser desempenhada. Então imagine que o parafusador X, que é um tipo de atividade, 37 segundos aquela atividade. Então aquele vai ser o tempo padrão daquela tarefa. É uma forma de estabelecer metas, mas uma meta bastante rígida de atividades de rotina ou atividades operacionais. Plano de incentivo salarial, que foi um modelo que Taylor desenvolveu, está presente em Shop Management, que foi a primeira obra mais específica de Taylor, publicada em 1903. Ele diz assim, o salário do operário deve ser proporcional ao que ele consegue produzir. É uma forma de você estabelecer premiações por metas, porque não seria justo pagar um salário tabelado para quem é muito eficiente e pagar o mesmo salário para quem produz pouco ou quase nada. Então, o plano de incentivo salarial era uma forma de mérito para quem tinha mais desenvoltura na produção, quem tinha uma melhor performance naquilo que fazia. Tá? Pois vocês podem pesquisar como é que funcionava esse tipo de pagamento. Né? O trabalho em conjunto defendido por Taylor não pode ser confundido com o trabalho em equipe, ou aquela questão da integração dos grupos de trabalho. O trabalho em conjunto de Taylor é uma confrontação à cultura marxista existente até então. Ele diz assim, a empresa e os operários, os empregados, precisam trabalhar em conjunto, numa política ganha-ganha, sem aquele tipo de guerra, né, dizendo assim, o capital contra o trabalho. Na verdade, integrar as duas coisas. Os que geram emprego, que criam oportunidades, querem ter seu lucro e buscarão seu lucro. E depois vão gerar mais emprego com isso, vão gerar oportunidades melhores de trabalho no ambiente. Mas também os seus funcionários, eles querem uma estabilidade, querem condições melhores de trabalho, querem um salário e um reconhecimento. Então, o trabalho em conjunto aproximava os interesses dos dois grupos para fazer com que eles pudessem vencer juntos. É uma política de ganha-ganha, muito interessante e necessária, inclusive, nas negociações da atualidade. Havia uma separação entre gerência e execução. Essa separação da gerência e execução era uma aplicação de que o planejamento seria feito pelos gestores superiores, né? Então, gerentes planejam, operários executam. Não havia uma interferência dos operários no planejamento, eles simplesmente cumpririam
ordens, né? Dentro dos demais princípios que já estavam estabelecidos, como, por exemplo, esse próximo aqui da divisão do trabalho. Inclusive, a imagem que mostra ali, nessa tela, é um print do filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, que é muito conhecido, e mostra cada um na sua função, né? Cada um na sua tarefa. Há muito que se criticar isso e há muito que crescer, e depois da teoria científica isso foi melhorado, mas naquela condição, a divisão do trabalho, que não foi originado por Taylor, não foi uma invenção do Taylor, isso aí faz parte dos princípios dos primórdios dos economistas liberais, como, por exemplo, Adam Smith, né? Então, a divisão do trabalho, cada um vai fazer uma coisa e se especializar naquilo que faz. Porque se ele vai fazer uma coisa muito diferente do que está habituado, ele não vai ser produtivo naquilo. Então, essa divisão do trabalho é linkada com o princípio da seleção científica do trabalhador. A pessoa que tem as condições mais adequadas para um determinado tipo de tarefa vai fazer aquele tipo de tarefa e só aquele tipo de tarefa. Tá? Supervisão é outro princípio que está presente aqui na obra dos princípios da administração científica. Qual que é o papel do supervisor? Claro que há uma tendência natural da gente imaginar que o supervisor é aquele que cobra, mas o Taylorismo, o modelo da teoria científica, vai dizer que ele é o garantidor da qualidade. O supervisor é aquele que vai dar suporte para que o trabalho possa continuar adequadamente ao longo das esteiras de produção ou das linhas de produção, e havendo qualquer dificuldade, ele vai ser o facilitador. Então, essa é a necessidade, para isso que serve a supervisão, né? Ou supervisão como princípio. ênfase na eficiência é o conjunto da obra. Tudo que nós estamos falando aqui, do movimento científico, da teoria científica, é para que haja eficiência. Porque havendo eficiência, a oferta de produtos também, a produtividade. Havendo eficiência, haverá produtividade. Havendo produtividade, a oferta dos produtos aumenta. Aumentando a oferta dos produtos, é possível reduzir preços. Reduzindo preços, fica mais acessível para todo aquele público que demanda por aquilo, né? Então, é uma forma de equilibrar o mercado por meio de princípios que dão celeridade na produção e fazem com que a economia fique mais sólida, o país fique mais sólido, haja mais emprego, renda, que na verdade é o objetivo de todo modelo social, né? Pleno emprego e renda e qualidade de vida para todas as pessoas. A teoria científica foi um dos grandes motivadores para que os Estados Unidos se tornasse a potência econômica mundial. Então, não tem como desassociar os efeitos da teoria científica das implicações econômicas ou macroeconômicas do mundo, né? Então, veja que pelo somatório da produtividade e da eficiência individual, você vai aumentando o conjunto do que cada indivíduo, cada operário produz, né? O somatório disso tudo aí vai dar o PIB de um país. Tá? Então, claro, de uma maneira assim bem simplificada de análise, né? Mas nós estamos falando de uma forma de produção e de estímulo de produtividade que a teoria científica fez. Num dos pilares, né, o pilar da eficiência produtiva, eficiência operacional. Agora imagine juntar isso com outros pilares. É o que nós vamos ver aqui mais à frente, falando sobre a teoria clássica. Assim como haveria racionalidade nos processos produtivos, precisa haver racionalidade na estrutura organizacional. E aí entra Fayol. Fayol viveu entre 1841 e 1925. Ele defendia uma estrutura que tivesse atividades ou funções técnicas, e depois logo nós vamos entender por que isso vai fazer parte da estrutura
da empresa, né? Tudo aquilo que Taylor falava no chão de fábrica eram as funções técnicas para Fayol. Tá? Envolve produção, fabricação, transformação, todos os princípios tayloristas cabem aqui dentro, né? Dentro das funções técnicas que o Fayol defende. Mas não seriam apenas as funções técnicas, teriam também as funções comerciais, porque além da necessidade de produzir bem e com qualidade, há uma necessidade institucional ou organizacional de comprar e vender bem. Então, as funções comerciais para Fayol envolviam compras, vendas e permutas. Isso está muito claro no livro dele, Administração Industrial e Geral. Quem quiser, tem disponível para baixar na internet com facilidade. Tá? Então, as funções comerciais. Além das funções técnicas, das funções comerciais, tinham as funções financeiras. Aqui envolve uma preocupação de liquidez, de capitais, de gestão de capitais. Aliás, a inabilidade de gestão financeira até hoje costuma ser o principal motivo de falência de empresas. Empresas que podem atuar bem tecnicamente, podem até vender bem com boa margem, mas não conseguem gerir adequadamente o seu fluxo de caixa. Então, a teoria do Fayol vai dizer assim, ó, você precisa ter funções financeiras, pessoas que vão se preocupar com a procura e gerência de capitais. O quanto que da produção vai ser financiada com capital próprio e o quanto que vai ser financiada, e aí que está o pulo do gato, porque uma boa empresa não vai trabalhar apenas com o seu capital, ela vai procurar capitais externos, seja por meio de seus fornecedores, né? Hoje nós temos os sistemas financeiros dos países, né, que ajudam, né, com que os poupadores possam colocar seus investimentos, né, naqueles que demandam por capitais. Então, sistemas financeiros aí é o modelo econômico disso, né? Mas aqui dentro da empresa nós temos a gestão financeira, que são as pessoas que vão procurar e gerir os capitais. Depois vocês podem pesquisar um pouquinho melhor sobre como isso funciona, porque a ideia hoje é só trabalhar as noções, explicar o que essa teoria propôs. E as funções financeiras se preocupam com a procura e gerência de capitais. Aí, algo que talvez não seja tão usual hoje, porque a terceirização tomou conta de muitas das atividades que são consideradas não essenciais para as empresas, inclusive buscando empresas especializadas naquilo. Mas na época havia o conjunto de funções chamadas funções de segurança, que se preocupavam naturalmente com a proteção de bens e de pessoas, até para evitar roubos, para evitar acidentes, para que houvesse uma manutenção adequada de todo o maquinário e por aí vai. Funções de segurança. E as funções contábeis, que cuidava especificamente dos registros. Funções contábeis cuidam dos registros, inventários, balanços, preços de custos, estatísticas, algo que também hoje a terceirização ocupou grande parte destas atividades, né? Porque é mais fácil, em muitos casos, chamar um escritório ou contratar um serviço ao invés de integrar uma equipe interna para fazer estas coisas. Bom, aqui ainda está faltando aquilo que para nossa disciplina é o mais importante. Como que vai coordenar, como que vai ajustar todas estas 5 funções que estão aqui? Porque na verdade não são 5 funções, são 6. Estão faltando as funções administrativas. As funções administrativas coordenam as funções técnicas, comerciais, financeiras, de segurança e contábeis, segundo o Fayol. E aqui que estarão as 5 funções que, inclusive, são estudadas com pormenores na administração.
Quais que são essas funções administrativas? Prever, alguns autores, ao tratar dessas funções, traduziram como planejar, mas são as funções de previsão, cenários futuros, para não ser surpreendido com alguma coisa, produzir tanto e depois não vou vender. Claro, não fez uma previsão adequada de cenários futuros. Prever é uma das funções das funções administrativas, né? Organizar, prever, organizar. A obsessão de Fayol aqui era com a organização. Depois nós vamos ver, tem 14 princípios gerais da administração para Fayol, a maior parte deles voltados aos aspectos organizacionais. Então, prever, organizar, comandar, a função de comando. Hoje em dia a gente trata isso muito mais numa perspectiva da liderança, mas na época era tratada dessa maneira, como comando. Coordenação, que é entendida como a essência da administração. E, claro, controle. O controle, num sentido amplo, tem como propósito contribuir para a melhoria dos processos e sistemas organizacionais. Aqui nós temos as funções administrativas. Aqui, para quem faz concurso na área de administração, é um motivo de pegadinha. Quais as funções básicas da empresa e quais as funções administrativas de Fayol? São respostas diferentes. As funções básicas da empresa são as funções administrativas, técnicas, comerciais, financeiras, de segurança e contábeis. As funções administrativas são previsão, organização, comando, coordenação e controle. Ou alguns autores vão chamar planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Então fica aqui a apresentação. Aqui está o resumo do que Fayol defende. É o que está exposto em tela nesse momento, o resumo do que Fayol defende. E aqui os 14 princípios gerais da administração. Não vou falar sobre todos eles, só vou ler e talvez explicar alguns pequenos detalhes em algum deles. Tá? A divisão do trabalho, na mesma lógica do que o Taylor, só que não apenas no ambiente da fábrica, né, no chão de fábrica, mas também dentre as estruturas. Por exemplo, as funções básicas da empresa é uma forma de divisão do trabalho. Na estrutura, né? Autoridade e responsabilidade. Para cada grau de autoridade existe o correspondente de responsabilidade. Não existe esse negócio de dizer assim, não, eu quero ter autoridade, mas não quero ter responsabilidade. Eu gosto de mandar, mas não gosto de prestar contas. Isso não existe na administração, né? E toda vez que alguém tenta se eximir de sua responsabilidade, isso revela muito do caráter dessa pessoa, né? Inclusive de gestores públicos. Quando alguém diz assim, mas eu não sabia, né? Eu não sei, é uma forma de se eximir de suas responsabilidades, revela uma falha de caráter. Então, para cada grau de autoridade, há um grau correspondente de responsabilidade. Disciplina, unidade de comando, unidade de direção. Unidade de comando, aqui é interessante porque isso confronta com o princípio do Taylor. Há uma diferença aqui. O Taylor trabalhava com a supervisão como princípio. Só que a supervisão funcional de Taylor não acreditava na unidade de comando. Deveriam existir supervisores diversos e a mesma equipe, as mesmas pessoas se reportariam a supervisores diferentes a depender daquilo que estariam trabalhando. Então, seriam muitas pessoas mandando e muitas pessoas obedecendo, a pessoas diferentes. Às vezes pode dar conflito nisso, porque a ordem de um pode ser diferente da ordem do outro. Tá? E isso se resolve no Fayol, com a unidade de comando. Você vai ter, nessa visão de Fayol, você vai ter sempre a mesma pessoa sendo o seu superior imediato. É um princípio que está presente, inclusive, na coisa pública. Né? Na estrutura administrativa do governo federal, existe sempre
a identificação da lotação de um determinado servidor e quem que é o seu superior imediato. Isso remete a um cargo, não a um nome, a uma pessoa, mas um cargo que naturalmente é ocupado por uma pessoa ou seu substituto nos casos de impedimentos, férias, licenças e afastamentos, enfim. Tá? Então, unidade de comando envolve receber ordens sempre das mesmas pessoas. Unidade de direção, subordinação dos interesses individuais ou gerais, ou seja, se aquilo que eu quero como funcionário é diferente do que a empresa defende como princípios gerais, o meu interesse individual tem que ser abaixo, tem que se subordinar aos interesses gerais. É um princípio da administração geral ali conforme Fayol. Remuneração, o princípio da remuneração, Fayol diz que tem que pagar um salário adequado para cada tipo de tarefa, segundo a realidade de mercado, nem superestimado, nem subestimado, porque um salário, uma remuneração incompatível vai gerar rotatividade, o que é danoso para a empresa. Tá? Então, o princípio da remuneração do Fayol. Centralização, todas as ordens, aqui é uma questão muito típica aí dos princípios de Fayol. Fayol tinha uma obsessão pelo comando. Então, ele, como gerentão que era, estabelecia que todos os princípios devem ser centralizados aqui no topo da hierarquia. Tá? Essa é uma este é um dos 14 princípios gerais da administração de Fayol. Cadeia escalar tem a ver com a estrutura, com os organogramas, como que eles estão desenhados. Ordem tem uma ordem material e pessoal. Aqui dizia um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Um lugar para cada pessoa e cada pessoa em seu lugar. Para evitar confusões, né? Então imagine uma forma assim muito, mas muito simplificada mesmo, né? Imagine aqueles quadros de ferramentas de uma oficina que você tem o desenho ali no final, que você vai lá e coloca exatamente aquela chave de fenda no lugar daquela chave de fenda. Porque senão, se não tiver ordem, depois as pessoas não se acham. Uma estrutura desorganizada representa perda de tempo. Tá? E tempo é dinheiro. Então, todo tempo perdido representa um aumento de custos. Tá? Então, o princípio da ordem é estabelecer uma rotina, um padrão. Equidade é um tratamento de justiça para as situações e para as pessoas, tratando os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. Né? Então, o princípio da equidade é um princípio, inclusive, que é muito, muito reconhecido atualmente, né? Dada as diferenças entre as pessoas. Mas não com privilégios, não trabalhar ninguém de forma alguma com privilégios. Estabilidade do pessoal. Não é vantajoso para uma organização ter aquela rotatividade. Então, não há motivo para ficar demitindo e recontratando, demitindo, recontratando. A estabilidade seria uma garantidora, né, de uma continuidade no padrão e no serviço, principalmente para gerentes. O Fayol fala que a formação de gerentes é extremamente difícil, complexa, penosa e demorada. Então, imagine se você forma um bom gerente e daí depois, por motivo qualquer, perde. Você tem que criar vínculos para que haja uma estabilidade e aquele profissional permaneça na empresa. Né? Nem tudo precisa ser mandado ou dito, porque o princípio da iniciativa envolve conhecimento prévio de responsabilidades. Eu não preciso receber uma ordem para fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu preciso ter iniciativa e fazer aquilo naturalmente. Isso é uma característica de um profissional maduro. E espírito de equipe, maduro no sentido de consciente com o que tem que fazer, né? Porque hoje em dia o termo maduro tem outros sentidos e não vou entrar no mérito dessa questão nesse momento. Pois bem, o espírito de equipe ou espírito de corpo envolve a integração
uma organização adequada, né, uma estrutura funcional que vai, de fato, ocorrer bem ou funcionar bem. Tá? Então, o espírito de corpo não é o corporativismo, aquele negócio do protecionismo, de esconder a mediocridade do outro e de proteger o erro do outro. Não é essa a lógica de corporativismo. É um espírito de equipe mesmo, né? Aquela integração que se faz necessária para que uma atividade, uma organização funcione bem. Então aqui nós temos, e finalizamos com isso, o segundo pilar dessa tríade da eficiência. O primeiro foi a eficiência operacional, o segundo foi a eficiência organizacional das estruturas, e agora, para frente, nós vamos falar um pouquinho sobre burocracia. Burocracia, que é a busca da eficiência normativa. Lembrando, logo no início falando, que a burocracia é muito mal vista nas organizações, né? O pessoal associa aquilo a papelada, a filas, como você vê nessa imagenzinha aqui, ó. Tá vendo? Bem na direita, né? Alguém que não está nem olhando no olho de quem ele está atendendo, simplesmente carimbando documentos e fazendo outra coisa. Isso não é burocracia, tá? Tampouco podemos dizer que a burocracia você chegar em um ambiente, em um balcão de atendimento e a pessoa dizer bom dia, em que podemos atrapalhá-lo hoje. Né? Não, isso também não é burocracia. Embora às vezes a gente perceba essas coisas acontecendo. Né? Tente fazer um visto para Portugal, para você ver o que é burocracia. Né? Mas na disfunção burocrática e não na burocracia real, a boa burocracia. Tá? Ou alguém dizendo assim, morreu de burocracia. Bom, estas percepções que existem a respeito de burocracia são desvios daquilo que de fato ela se propôs a ser, que foi de uma racionalidade nas coisas, de funcionar bem, funcionar adequadamente. E aquele funcionar adequadamente foi proposto por Max Weber, que foi um economista, um sociólogo alemão. Ele tentou demonstrar que os valores éticos e religiosos exerceram uma importante influência no desenvolvimento do capitalismo. A publicação que eu já mencionei antes, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, é muito oportuna para falar sobre isso. Weber viveu entre 1864 e 1920. Quando a burocracia foi aplicada no ambiente corporativo, ele já tinha falecido, porque outros autores, lendo Weber, entenderam que suas publicações traziam soluções para aquilo que as empresas estavam necessitando na época. Aqui nós estamos falando já na década de 40, né, quando as empresas tentaram otimizar a racionalidade a partir de normas. Bom, características da burocracia. A burocracia busca previsibilidade de funcionamento. As pessoas precisam entender como funciona e por que funciona assim. Então, ela é uma organização fundada em normas e procedimentos escritos, que são racionais, legais e exaustivos. Pelo menos a proposta é essa, embora haja uma dificuldade de fazer isso dessa maneira. Né? Existe um caráter formal das comunicações, existe um caráter racional e divisão do trabalho. Já falamos sobre essa divisão do trabalho. O caráter formal das comunicações envolve a comunicação por escrito, porque a comunicação oral, aquela comunicação falada somente, se perde mais facilmente nos ruídos de comunicação. Tá? Então, a burocracia defende um caráter formal das comunicações. Impessoalidade nas relações, não é fulano e beltrano, é o gerente A com o supervisor B. Tá? Então, as relações são feitas pelos cargos que as pessoas ocupam. Tá? Isso daria mais solidez no funcionamento organizacional e na previsibilidade de funcionamento de todas as coisas. Por isso, existe uma hierarquia de autoridade, o modelo burocrático defende isso, rotinas e procedimentos estandardizados ou padronizados.
essas rotinas estão bem estabelecidas, geralmente em manuais, que diz como que funciona, como que deve funcionar. Tudo isso aqui tem suas implicações, tem seus problemas que nós logo vamos ver, pensando em disfunções burocráticas, mas há uma defesa interessante de rotinas e procedimentos padronizados. A escolha de pessoal é feita não por indicação, ou por nepotismo, ou por apadrinhamentos, muito pelo contrário. São testes por mérito, pelas capacidades das pessoas. Porque isso indicaria, se bem feito o procedimento de recrutamento e seleção, que você vai buscar e colocar a pessoa certa para determinado lugar. Diferente da seleção científica do trabalhador, do Taylor, aqui nós já estamos falando, inclusive, nas funções administrativas, naquelas que vão demandar habilidades e cognições intelectuais, né, ou capacidades de competências e mérito na sua aplicação. Então, a escolha de pessoal é baseada no mérito. Separação entre propriedade e administração. O fato de alguém ser dono da empresa não significa que seja a pessoa mais apropriada para estar em uma determinada atividade, porque a competência e o mérito é o que indicariam, e não a indicação ou o nepotismo, né? Por isso, a própria profissionalização dos colaboradores. Vamos botar gente que sabe o que está fazendo, para buscar uma completa previsibilidade de funcionamento. Essas são, em tese, as características da burocracia. Vamos falar aqui das disfunções. Disfunções geralmente ajudam a gente a entender as críticas feitas à burocracia. Porque para buscar previsibilidade e ter algumas vantagens, que logo mais nós vamos ver, junto nesse pacote vem a imprevisibilidade de funcionamento. Por exemplo, você pode ter a norma, mas daí a disfunção disso é que o funcionário em si vai internalizar as normas. A internalização das normas é uma disfunção significa na prática que as pessoas nem pensam mais. Elas vão trabalhando meio no piloto automático, porque aquilo já foi internalizado. Eu faço assim porque alguém me ensinou assim, porque o manual diz que é assim. O que é ruim, porque a capacidade crítica e de raciocínio, de criatividade é inibida desse tipo de coisa. Tá? Excesso de formalismo e de papelório, papelada. Hoje em dia, mesmo nos sistemas automatizados, você não vai mais ter papel, mas você vai ter formulários eletrônicos em excesso quando há uma disfunção. A lógica é a mesma, você não vai ter mais o carimbo, mas você vai ter a assinatura eletrônica, a assinatura digital. Né? Enfim, é uma disfunção da burocracia. A resistência às mudanças, porque o sistema não permite. Essa é uma das formas mais usuais, né, de você justificar que a coisa não está funcionando bem. O sistema não permite. Por isso, resistência a mudanças, né? Despersonalização do relacionamento, isso fica mais frio, porque por conta da impessoalidade, que é uma das características de previsibilidade do funcionamento, né? Da impessoalidade, as pessoas vão despersonalizando o relacionamento, as relações ficam muito mecânicas dentro das organizações, né? Categorização como base do processo decisório, isso aí você pode perceber naqueles robôs de atendimento automático, né? Às vezes o que você quer não está em nenhuma categoria, e a disfunção é que você vai meio que categorizando. Você quer isso ou aquilo? Não quero nada disso, queria outra coisa. Bom, já não vai funcionar bem por conta dessa disfunção burocrática, porque as necessidades mais usuais foram categorizadas, mas aquelas que não são tão usuais e que seriam mais customizadas ou personalísticas não vão aparecer aqui. Então, esse é um problema, é uma disfunção burocrática. A superconformidade às rotinas e aos procedimentos é o conformismo. O que está no manual você pode fazer, e o que não está no manual, nem vou pensar nisso porque não pode fazer e não dá. Então, essa superconformidade também é um problema. Sem contar as exibições, né, ou a exibição de sinais de autoridade.
que é muito típico na burocracia, né? Inclusive baseado em símbolos, né? No tipo de uniforme, na vaga exclusiva do estacionamento e por aí vai, né? Né, isso acontece inclusive com alguns tentando se aproveitar disso com o puxa-saquismo, a bajulação. Mas a exibição de sinais de autoridade, porque o cargo determina o que pode e o que não pode, e o que vai fazer, às vezes aquele cargo faz com que haja sinais de autoridade muito exibidas e evidentes, né, naquela função. Tá? Tudo isso aí vai gerar dificuldades de atendimento a clientes e conflitos com o público, né? Porque a burocracia ela estabelece limites e restrições e não estando nos elementos previsíveis, aquilo vai gerar um problema. Quando alguma situação nova acontece, que não está ainda na rotina ou no manual que foi mapeado, isso vai ser mais difícil de resolver. Tá? Então, essas coisas ainda são consideradas disfunções da burocracia. Burocracia é bom ter? É bom ter, é necessário. Você não consegue pensar hoje, por exemplo, num sistema de certificação de qualidade sem burocracia. Mas, por outro lado, você tem as disfunções. É tipo um remédio. Você vai tomar um remédio, mas você tem a contraindicação. Tá? A burocracia é um remédio para algumas coisas, para informalidade. Mas você tem a contraindicação. Ele vai te amarrar, ele vai gerar alguns tipos de resistências ou dificuldades de atendimento, tá bom? Então é aí para entender as disfunções da burocracia. Mas tem vantagens. Né? As vantagens da burocracia geram constância, você sabe é assim que deve funcionar, as coisas precisam ser interpretadas sempre daquela maneira, né? Isso significa univocidade de interpretação, não é porque foi o fulano, o gerente A, B ou C que interpretou, sendo gerente, ele vai sempre interpretar do mesmo jeito, vai ter o mesmo tipo de voz, o mesmo tipo de comando. Isso geraria benefício para as pessoas pela previsibilidade, porque eu sei e posso me amparar em garantias. Alguns podem até parecer isso meio paradoxal, mas se você segue a burocracia, você está amparado por ela, e a própria burocracia vai defender a sua função. Você fez exatamente certinho, do jeito que o manual dizia, né? Isso é um benefício de garantia. Tá? Uniformidade de rotinas e procedimentos, a padronização é um excelente artifício para resolver problemas na administração. Tá? Você mantém um padrão. Né? Significa, por exemplo, que um lote de produção que daqui a 5 anos você precisou usar o mesmo tipo de produto, ele tem a mesma especificação técnica do que aquela que você comprou lá atrás. Tá? Então imagine isso na construção civil, por exemplo, tá? Ou em qualquer tipo de especificidade técnica de algum determinado tipo de produto que continua sendo oferecido ao longo do tempo. Tá? Uma uniformidade de rotinas e procedimentos garante padronizações. Precisão na definição do cargo e na operação. Existem planos de cargos, de salários, descrições de funções. Isso é algo interessante da burocracia. Gera confiabilidade por conta disso. Está escrito, é esse o manual, é assim que funciona e é isso que eu vou fazer. Redução do atrito entre as pessoas, isso aí principalmente interno, porque cada um sabe os seus limites de atuação, né, na segregação de funções que existe dentro de uma estrutura organizacional. Racionalidade é o princípio que é interessante nesse sentido. Tá? Rapidez nas decisões, porque não precisa ficar pensando muito sobre aquilo, basta cumprir aquilo que está escrito como sendo o procedimento padrão. Enfim, continuidade da organização, porque na hora de substituir uma pessoa, ela vai continuar e vai assumir as mesmas responsabilidades que a anterior assumia. Então, são as vantagens da burocracia. Sobre dimensões da burocratização, vou passar um pouco mais rapidamente, mas imagine assim, ó, a tipologia ideal
né, a quantidade certa está ali no meio, divisão do trabalho, hierarquia, regras e regulamentos, formalização das comunicações, impessoalidade, ou aqui seleção e promoção do pessoal, mas para cada uma delas existem dimensões, né? Existem o excesso e existe a escassez. Por exemplo, se não existir ou se existir pouca regra e pouco regulamento, vai ter uma liberdade excessiva, segundo os autores da burocratização. Isso viraria meio que uma libertinagem, seria mais uma aplicação nesse sentido. Agora, o excesso de regras e regulamentos, daí é ordem e disciplina, às vezes com muita rigidez. Então, são as dimensões, existem, né, equilíbrios. Qual que é o ideal para cada organização? Vai depender do tipo de organização, do tipo de segmento, do tipo de negócio. Tá? Seleção e promoção de pessoal. Se não tiver critérios, você vai ficar na escassez, vai facilitar o apadrinhamento. Se tiver excesso de exigências, vai ter dificuldade, inclusive, de conseguir selecionar ou recrutar alguém para uma determinada função, porque você não vai conseguir alguém que atenda 1 milhão de exigências ao mesmo tempo. Né? Então, aqui nós temos características interessantes aí para se entender nas dimensões da burocratização. Pois bem, falamos da burocracia, falamos da teoria clássica e falamos da teoria científica. Com isso, falamos do tripé ou da tríade da racionalidade. Por isso, nós podemos concluir demonstrando que nesta aula, né, a videoaula, a teoria científica se preocupa em trazer racionalidade aos processos produtivos a partir das contribuições de Taylor e seus colaboradores. A estrutura, ou a racionalidade na estrutura, é trabalhada a partir de Fayol, né, quando desenvolveu a teoria clássica da administração. As leituras, tanto de um quanto de outro, são leituras complementares, foram indicadas. E a racionalidade normativa está presente com a teoria burocrática. Tá? Feito esses esclarecimentos, creio que nós concluímos, né, a síntese da aula de hoje, e eu paro de compartilhar e desejo a todos vocês um excelente dia, um excelente final de semana, uma excelente semana, e fiquem atentos às orientações no Siga A para ver como que essa aula vai ser concluída. Um grande abraço e até a próxima.